Para nossa videoaula do 7º ano, a gente vai primeiro estudar as sequências numéricas. Então, primeiro vamos saber a definição de uma sequência numérica. Sequência numérica é o conjunto de números que podemos identificar por uma determinada operação. Por exemplo, quando eu tenho uma sequência aqui desse tipo aqui, isso aqui é uma sequência numérica. Lembrando que na sequência numérica você vai ter o primeiro termo, olha, o primeiro termo, os demais termos são separados por vírgula, olha, vírgula, vírgula. Aqui é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo e assim vai. Aí eu pergunto a você, qual é a característica dessa sequência? O que é que está embutido? Qual é a operação que está embutida? Qual é a operação que está dentro dessa sequência? Qual a operação que manda, que forma números nessa sequência? A operação é de soma. Por quê? Porque você pode observar que para obter o termo posterior, o termo que vem depois, eu peguei o termo que vem antes e fiz uma determinada conta. Qual foi a conta que eu fiz? Foi uma conta de multiplicar, foi uma conta de dividir, foi uma conta de somar ou foi uma conta de subtrair? Nós percebemos que foi uma conta de soma, ou seja, a gente, para obter o próximo número, a gente pegou sempre o anterior e somou com 3, nesse caso aqui. Então, olha, nós temos 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. Pessoal, não tem que ser por 3, não tem que ser uma sequência cuja soma é 3. Pode ser qualquer operação. Vamos pegar outra sequência aqui. Temos uma sequência aqui, aí eu pergunto a vocês, qual é a operação que está dentro dessa sequência, que comanda a sequência? Aqui nós temos que o primeiro termo é 10, o segundo termo é 8, o terceiro termo é 4, o quarto termo é 4, o quinto termo é 2 e o sexto termo é 0. Então você vai analisar com todo cuidado, com todo carinho, para saber qual é a conta que está sendo realizada para formar os números da sequência. Percebemos que está sendo utilizada uma subtração. Por quê? Porque quando pegamos um termo anterior e subtraímos 2, eu obtenho o termo posterior. 10 menos 2, 8. 8 menos 2, 6. 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. E assim por diante. Então, a sequência é o conjunto de números que podemos identificar por uma determinada operação. Pode ser uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, por um determinado número, ok? Por um determinado número. Então, eu quero uma sequência que comece do 5 e vá somando 2. Olha, comece do 5. Então, se ele quer que comece com 5, você vai primeiro colocar o parênteses, olha. Vou colocar o parênteses, que ele quer que comece com 5. Então, o primeiro termo é 5, olha. Coloquei o parênteses e a vírgula, já para escrever o segundo elemento. Então, aí, quero uma sequência que comece do 5 e vá somando 2. Aí. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 2, 15. E assim por diante, ok? Os números, eles são infinitos. O termo anterior sempre serve para formar um termo posterior, através de uma operação. Pode ser um somar com 2, subtrair com 10, somar com 20, subtrair com 8, multiplicar por 3.
dividir por 2. Vai depender da operação. E vocês têm que procurar enxergar qual a operação que ele mostra. Às vezes ele não diz qual a operação. Você tem que utilizar mentalmente, analisar para saber qual é a operação que está sendo utilizada. Números naturais é uma sequência que começa com zero, começa do zero e vai somando 1 ao termo anterior para obter o termo posterior. Então, os naturais é formado por esse símbolo aqui, ok? O símbolo dos números naturais, formado por esse símbolo aqui, tá ok? Então, os números naturais é formado por quem? Desculpa que não apareceu. Formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Conjuntos naturais é representado por esse símbolo aqui, olha. Para fazer símbolo aqui, você faz isso, olha. Presta atenção. Faz isso aqui, olha. Entendeu? Agora é só fazer isso, olha. Ficou um N assim bem interessante, né? Um N. Então é o conjunto dos números naturais. Reta numérica, inclusive foi objeto de estudo do 6º ano, a reta numérica. É uma reta que representa valores num determinado conjunto numérico. Nessa reta você pode criar uma escala, né? Pode criar uma escalinha, ok? Vamos obter os números 300, 500 e 800. Olha, a gente utilizou a escala de 100 a 100. Mas, professor, por que a gente utilizou essa escala de 100 a 100? Porque se você fosse utilizar a escala de 1 a 1, ia demorar bastante para chegar no 300, para chegar no 500, para chegar no 800. Então, utilizei a escala de 100 a 100. Lembrando que as medidas têm que ser iguais, porque eu estou utilizando um aumento de um mesmo valor. Então, é 300 aqui, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. Vocês podem observar que de um ponto a outro vale 100, ou seja, de um ponto até o outro ponto eu tenho 100 unidades, ok? Então, você pode observar que as distâncias sempre iguais, 100, 100, 100, 100 e assim por diante. Sucessor de um número. O sucessor de um número é um número somado a 1. Sucessor de 8 é quem? É 8 mais 1. Sucessor de A. Na matemática, o sucessor de A não é B. Então, o sucessor de A é A mais 1, ok? Porque sempre o sucessor é aquele número somado com 1. Então, o sucessor de B é B mais 1, não é C, tá bom? Antecessor. Antecessor de um número é um número diminuído de 1. Antecessor é um número diminuído de 1. Por exemplo, antecessor de 10 é 10 menos 1, que é 9. O antecessor de A é A menos 1. O antecessor de B é B menos 1. Antecessor é sempre subtraindo 1. Agora vamos para operações matemáticas. As operações com números naturais. Primeira operação que nós iremos estudar é a soma. A ideia de somar está ligada exclusivamente à ideia de juntar. Quando você junta duas ou mais coisas, na verdade você está somando. Então aqui nós temos um gráfico aqui que representa a quantidade de dinheiro que foi gasto no consumo de energia elétrica.
Um consumo de energia elétrica de uma residência é mostrado de acordo com o gráfico. O gráfico aqui que vai mostrar o consumo da energia elétrica. Você pode observar o seguinte, que em janeiro eu gastei R$ 100 com energia. Em fevereiro eu gastei R$ 150. Em março eu gastei R$ 35. Qual foi o valor pago de janeiro a março? Qual é a ideia que a pergunta quer que você interprete? Ele quer o total, o valor total pago durante os meses de janeiro até março. Ele quer o valor pago de janeiro, mais o valor pago de fevereiro, mais o valor pago de março. Ou seja, ele quer que você junte todas as contas. Juntar, a ideia de juntar está ligada aqui à operação. Está ligada à operação de soma. Então você vai somar, ok? Então você vai pegar o valor pago em janeiro, que foi R$ 100, o valor pago em fevereiro, que foi R$ 150, o valor pago em março, que foi R$ 35. Agora nós iremos juntar todos os valores mencionados no problema. Então você vai pegar, vai armar uma continha de mais e vai somar. Ó. 0 mais 0 é 0, 0 mais 5 é 5, 0 mais 5 é 5, 5 mais 3 é 8, 1 mais 1 é 2, então vai dar R$ 285. Resposta: de janeiro a março foram pagos R$ 285. Subtração. Subtração é uma operação que está ligada à ideia, vou ajeitar aqui, a ideia de retirar uma certa quantidade de um total. Ou seja, eu tenho um total de figurinhas e quero retirar tanto. Ah, eu tenho um total de camisas e quero retirar tanto. Ah, eu tenho um total de, vamos supor, de bolinhas de gude, quero retirar tanto para dar fulano de tal, com quanto eu vou ficar. Então a ideia é essa, a ideia de subtrair é tirar. Tirar é a ideia básica da subtração. A quantidade retirada é o subtraindo e o total é chamado minuendo. A subtração é usada nas operações financeiras de troco. Então você vai num determinado supermercado e vai comprar um determinado produto, aí você dá uma nota de R$ 100, só que aquele produto custou R$ 35. Como é que eu vou fazer para calcular o troco? Você pega o valor que você deu para o balconista ou caixa do supermercado e subtrai do valor que realmente custou aquelas compras. Então aí você tem o dinheiro que a balconista ou o caixa do supermercado vai lhe devolver. Então a subtração é usada muito nas operações de troco. Exemplo de um problema. Numa escola tem 650 alunos, sabendo que nessa escola 320 são meninas. Quantos meninos tem nessa escola? Ora, se eu tenho 650 alunos ao total, no meu total, aqui vai incluir meninos e meninas. Aqui está incluído todos. Porém, ele diz que o total de meninas é 320. Então, se eu pegar todos os alunos e retirar só as meninas, o que vai sobrar? O que vai sobrar é justamente a quantidade que ele pede de meninos. Então, esse sobrar eu calculo pela
uma conta simples de subtração. Olha, a minha continha simples de subtração. Eu vou pegar o total de alunos e tirar aqueles alunos para poder sobrar o que eu quero. Então, o total de alunos aqui vai incluir meninos e meninas e aqui vai incluir só meninas. Então, se no total de alunos eu tirar só as meninas, vai ficar só os meninos. Então, aqui vou retirar. Então, aqui é uma conta de menos que eu vou retirar. 0 menos 0 é 0. 5 menos 3 dá 2. E 6 menos 3 dá 3. 320 meninos. Aliás, desculpe, 330. 0 menos 0 é 0. 5 menos 2 dá 3. Desculpe, ok? Vamos lá para a multiplicação. O que é multiplicação? Multiplicação é uma soma onde as parcelas são iguais ou repetidas. Então, quando você soma parcelas iguais, na verdade, você está multiplicando. Então, multiplicar é para facilitar essa conta que é grande, que possui parcelas iguais. Então, para facilitar essa conta, para não estar somando de um em um, porque aqui, ó, às vezes dá muito trabalho. Se eu somar aqui 3, 50 vezes aqui, vai dar um trabalho para somar um por um, né? Então, por isso que a multiplicação, ela existe para facilitar esse tipo de situação. Então, pois a soma tem parcela o quê? Tem parcela iguais. Podemos escrever da seguinte forma. Aqui, qual é a parcela que nós temos? É o 3. 3 vezes quem? Quantas vezes eu somei o 3? Esse 3 apareceu quantas vezes na soma, na parcela? Quantas parcelas eu tenho de 3? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 3 vezes quem? Vezes 6. 3 vezes 6 é a mesma coisa que você escrever isso aqui. 3 vezes 6 que vai dar quem? 18. Olha, 3 mais 3 dá 6. 3 mais 3 dá 6. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 6 dá 12. 12 mais 6 dá D. Então 3 vezes 6 dá 18. Então nós temos que 3 é a parcela. E aqui é a quantidade de vezes que a parcela aparece. Ok? Geralmente a multiplicação é usada para saber quantos pontinhos você tem no quadrado ou no retângulo. Aí. Vamos supor que eu tenho um retângulo aqui só de pontinhos. Pronto, eu tenho um retângulo aqui só de pontinhos. Quero saber, sem contar, quantos pontos tem aqui sem contar. O que é que eu vou fazer? Quantos pontos aqui tem na base? Olha, na base, só na basezinha aqui. Ó. Na base tem 1, 2, 3, 4. Então é 4. Na vertical eu vou ter quanto? 1, 2, 3. 4 vezes 3 dá 12. Então são 12 pontos. Vamos saber se é 12 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Então você conta quantos pontos tem na base. Olha. Na base tem quanto? 1, 2, 3, 4. Na altura tem quanto? 1, 2, 3. 4 vezes 3. Ou 3 vezes 4 que é a mesma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. Divisão. Dividir é o quê? Dividir é repartir em quantidades iguais. Quanto eu tenho 10 dividido por 2, eu quero saber quantos grupos de 2 eu tenho em 10. Essa situação pode ser representada da seguinte forma. Então vamos supor, eu quero pegar 10. Então você vai pegar 10 aqui, bolinha de gude. Eu tenho 10 aqui, bolinha de gude. Pronto, eu tenho 10 bolinhas de gude. Eu quero pegar 10 e dividir por 2. Então o que é que eu vou fazer? Se eu vou dividir por 2, eu tenho que formar grupos de 2. Olha, grupos de 2. Por que eu vou formar grupo de 2? Porque eu estou dividindo por 2. Então vamos lá. Primeiro grupo, segundo grupo, é de 2. 1, 2, 1, 2. Não pode ser de 3 não, de 2.
Então, uma, duas aqui. Pergunta a você, quantos grupos eu formei? Formei um grupo, vou pintar esse grupo. Formei o segundo grupo, terceiro grupo, quarto grupo, quinto grupo. Então 10 dividido por 2 é 5. Ah, mas se eu pegasse o mesmo 10 e dividisse por 3? Vamos pegar o 10 dividido por 3. Vamos lá, pegar o 10 dividido por 3. Vamos lá. 10 dividido por 3. Aqui já tem 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Vamos lá, pegar 10 dividido por 3. Então, se eu estou pegando 10 dividido por 3, vou formar grupo de quanto agora? Vou formar grupo de 3. Grupo de 3. Então vai ficar assim, vai ficar um grupo aqui, outro grupo aqui, outro grupo aqui. Tem como formar mais um grupo de 3? Não, que só tem um. Então, você vai somar o total de grupos de 3 que foram formados. Foi formado 1, 2, 3. Então, 10 dividido por 3 é 3. E o resto, qual é o resto dessa divisão? O resto é 1. Então, existe uma videoaula minha que fala sobre essas operações de uma maneira mais detalhista, né? E no canal do YouTube você pode analisar com calma, que eu fiz essas videoaulas separadamente. Então, essas questões das contas, das continhas, que se vocês tiverem dúvida, eu vou fazer só algumas aqui para você ter noção como é que se faz uma subtração. A subtração, voltar de novo para a subtração. A subtração, ela se dá da seguinte maneira. Quando você subtrair, você tem que ver se o minuendo ele é maior ou menor. Se ele for maior, você tem que tomar emprestado. Então, se eu tenho 7 e tiro 9, tem condições de tirar 9 de 7? Não, então você vai pedir emprestado. Então, tem uma videoaula completa aqui nesse canal ainda sobre subtração, vocês procurem lá para poder realmente fazer as continhas que são propostas, né? Os exercícios que são propostos. Então não esqueça sempre que estudar é fundamental, né? Se vocês quiserem mudar de vida, tem que estudar bastante, porque a solução é os estudos. E nós sabemos que os estudos ele é muito fundamental nos dias de hoje, né? Você saber matemática, você saber geografia, história. Então sempre tem um interesse muito grande pelos estudos, porque é ele que vai fazer com que você se torne um cidadão. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem interagir no grupo, fazer perguntas, deixar uma atividade para vocês fazerem, né? Então, espero a gente, quando faz essas videoaulas, a gente faz com todo o carinho possível, para que realmente vocês tenham um bom rendimento nos estudos, ok? Então, em relação às operações matemáticas, eu deixei uma videoaula no canal. Tem uma videoaula que fala sobre a adição, que fala sobre a subtração, que fala sobre a multiplicação e a divisão. Uma sugestão que eu quero dar a vocês é sempre estude a tabuada. Sempre aprenda a tabuada. Ah, como é que eu vou aprender a tabuada? Sempre tentando memorizar. Você pega a tabuada, vai memorizando, vai estudando, vai perguntando a algum parente. Aí você pergunta, 4 vezes 3. Aí é 12. Aí pronto, acertei. Se não tiver alguém que lhe ajude, você pode tentar fazer isso mentalmente com você mesmo. Aí você pergunta a si mesmo, 4 vezes 3 é 12. Aí vou olhar se eu acertei na tabuada. Então, pessoal, a tabuada ela é muito importante porque a tabuada
ela nos ajuda a agilizar determinadas contas. Então é importante sempre aprender a tabuada, né? Nós sabemos que hoje em dia nós temos a calculadora, uma ferramenta muito útil, né, para o dia a dia, porém a gente não deve se valer sempre do uso dessa ferramenta, porque um dia você vai se deparar com situações que não vai ter a calculadora por perto, por exemplo, uma prova de Enem, uma prova, um concurso. Então, por isso que é importante vocês aprenderem a usar a tabuada. Obrigado a todos e bons estudos.